Gente, continuando então, as proteínas dentro da sua classificação de primária, secundária, terciária, quaternária, pode ser funcional, pode ser estrutural, ela vai ser aspecto tridimensional dela na parte terciária, vai dar até uma funcionalidade para ela. Bom, a questão é a seguinte: tem várias propriedades das proteínas, que são as funções biológicas. Eu estou citando aqui 6, e depois a gente vai abrir uma delas, tá legal? Ou 2, dependendo aí do programa. Então, seguinte, se nós somos formados basicamente de proteínas, se eu tirar água e sais minerais do seu corpo, sobram os compostos orgânicos. 90% dele é proteína. Então nós somos proteína. Nós nos desenvolvemos por causa da proteína, nós crescemos por causa de proteína, ok? Então tem que existir uma proteína que tenha maior quantidade, que vai ser uma proteína estrutural. A proteína mais abundante no corpo humano, aqui, é o colágeno. É ele, o colágeno, que vai dar sustentabilidade para o seu tecido. É ele que vai formar o tendão que vai unir o músculo ao osso. Então ele é menos elástico e ele é mais resistente. Tá legal? Forma tendão, dá o suporte para a sua pele. Uma pele que, um tecido que vai perdendo sua capacidade de produzir colágeno, tende a ser mais flácido. Tá legal? Então, proteína mais abundante do corpo humano, colágeno. Mas tem outras proteínas que dão estrutura, por exemplo, ao sangue. A viscosidade do sangue é determinada também por uma proteína, mas não é o colágeno, é a albumina. Então depende da pergunta: qual é a proteína mais abundante do corpo? Colágeno. Qual é a proteína mais abundante do sangue? Albumina. Tá ligado? Ele vai dar aquela viscosidade para o sangue para evitar que boa parte desse sangue que é fluido saia da corrente sanguínea, do vaso sanguíneo, e invada um outro tecido. Tá legal? Numa deficiência proteica de albumina, o sangue vai ficar, entre aspas, mais ralo, na verdade mais fluido, e parte dessa água que está na corrente sanguínea pode passar para o tecido formando edemas. Tá legal? A pressão hidrostática vai mandar para o outro lado. Bom, esse colágeno aqui é importante também para processo de cicatrização. Fez o corte no tecido, quando esse tecido vai juntar com o outro, tem que ter uma cola para colar o colágeno, que vai ser responsável pela cicatrização, ok? Bom, então ele é mais resistente e menos elástico. Uma outra proteína estrutural importante também é a elastina. Elastina. A elastina vai deixar a sua pele mais elástica. Nas mulheres, principalmente, porque quando ela chega na fase da puberdade, algumas partes do corpo saem da linha do corpo, então o tecido tem que dar uma esticada. Além disso, ajuda muito na gravidez, a barriga vai crescer bastante, os seios crescem bastante, então o tecido tem que ser elástico para isso. Quem vai provocar isso daí é a elastina. Se por acaso se desenvolver muito rápido e a elastina não for forte o suficiente para suportar, ela pode se romper e fica ali o registro do rompimento da elastina, que vai ser a estria. Tá legal? Existe um outro estrutural que é uma elastina muito fina, chamada reticulina. A reticulina, ela vai, por exemplo, na bexiga, vai permitir que ela aumente e diminua de volume. Então vai facilitar a elasticidade de órgãos, tá legal? É uma elastina bem fina, quase não se rompe. Bom, segunda propriedade, segunda função biológica, uma função reguladora. Quem regula seu processo metabólico são substâncias que são produzidas nas glândulas endócrinas e que caem diretamente na corrente sanguínea, chamada de hormônios. São os hormônios. Você pode citar, como exemplo, os hormônios mais difíceis. Não tumultua a sua vida. Tem gente que gosta de colocar, vou colocar um hormônio assim muito ferrado para mostrar que eu sou inteligente. Não precisa. Coloque os mais simples que você conhece. Insulina, glucagon, adrenalina,
Tá legal? Nem esse eu lembrava. Uau! Você só não deve colocar os hormônios sexuais, porque os hormônios sexuais são lipídios. Você não vai colocar aqui, tá legal? Então vou colocar aqui, ó. Insulina, adrenalina, que é um neurohormônio, tá legal? São substâncias reguladoras. Uma propriedade, uma função biológica de transporte. Transporte de gases. Quem transporta os gases no seu sangue? A hemácia. Legal, a gente não está falando de célula, a gente está falando de proteína. Qual é a proteína que transporta o oxigênio dentro da hemácia? A hemoglobina. Muito bem, humano. Hemoglobina. Ok? Uma outra função, uma propriedade biológica do músculo é de contratilidade. Ele contrai e ele distende. Ele contrai e ele distende. Então ele vai fazer isso no músculo. O músculo tem duas proteínas importantes. Vou colocar aqui, ó. Músculos. Aí na prova o cara pede cite duas proteínas responsáveis pela contração e distensão do músculo. Aí você coloca bíceps e tríceps. Ele não pediu o nome de músculo. Ele pediu a proteína responsável por essa contração e distensão. É a actina e a miosina. Existem outras proteínas que auxiliam esse processo de contratilidade. Na verdade, que ativam o contato actina-miosina, que é a troponina e a tropomiosina. Muitos exames hoje que são feitos em pacientes com quadro de infarto, ele vê qual é a dosagem de troponina e tropomiosina para determinar direitinho se esse músculo sofreu ou não alguma lesão, tá bom? No sistema de defesa, nós temos o sistema imunológico, legal? E nós temos os anticorpos. Eu vou até colocar aqui outra cor. Os anticorpos. Anticorpos, já que vai estar na moda daqui para frente, eles podem aparecer na sua prova com outro nome. São as imunoglobulinas. Mesma coisa. Os anticorpos são proteínas que atacam substâncias estranhas no seu corpo. Qualquer coisa que o seu organismo, o seu sistema imunológico identificar como sendo estranha, ele vai atacar. E essa substância estranha é um antígeno. O antígeno não precisa ser obrigatoriamente uma proteína. Pode ser um protozoário, pode ser um vírus, legal? Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. Qualquer coisa que o organismo não reconheça como sendo dele. Então nós temos aqui no sistema de defesa duas coisas legais para estudar mais tarde. A vacina e o soro. Ok? E a última propriedade, e muito importante, é a enzimática. A enzimática, nós estamos falando de enzimas. Essas enzimas aqui, elas são importantes porque elas participam de todas as reações químicas que tem no seu corpo. Elas são todas mediadas por enzimas, que são altamente especializadas. Tá legal? A gente vai acompanhar isso depois. Vale lembrar o seguinte, essas proteínas, não importa a sua propriedade, elas podem perder a sua funcionalidade. Perda da funcionalidade é chamada de desnaturação. As proteínas desnaturam com alterações bruscas de temperatura e de pH. Temperatura muito alta, a proteína continua existindo, mas ela perde a sua funcionalidade, então ela desnaturou. Mudança brusca de pH, a proteína continua ali, mas ela perde a sua funcionalidade, ela desnaturou. Ok? Então essas aqui são as propriedades das proteínas. Fechado? Valeu!